Olá, mulheres! Aqui é Ceri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos terminar o capítulo 5, fazendo as pazes com o meu passado, do livro Eu Decido Ser Feliz, de Bruno Oliveira. Vamos lá? Assumindo o passado. Em 2 Coríntios 2, 3 e 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quando essa verdade veio de encontro ao meu coração, pude entender que Deus não queria que aquilo tivesse acontecido comigo, que jamais Ele aprovaria tamanha maldade, mas que eu tinha uma decisão a fazer com todo o meu passado. Ou eu o lamentaria por toda a minha vida, o negando, ou aceitava que infelizmente tudo aquilo aconteceu, estando disposta a cicatrizar a ferida, ao invés de escondê-la com o curativo. Meu processo de finalização foi dolorido. Precisei colocar em prática os 3 As: assumir, aceitar e abençoar. Muitos me perguntam: abençoar e agradecer o quê? Só tem coisas ruins nessa situação? Digo, agradecer visto que Deus mandou alguém para interromper aquele ciclo de violência. A capacidade de enxergar o bom no meio da maldade libera o amor dentro de nós. Quando estamos aprisionados, só vemos o que é ruim, mas as cadeias estremecem quando agradecemos e decidimos mudar o sentimento, ainda que estejamos sentindo dor pelo que aconteceu. Essa atitude é muito bem retratada na vida de Paulo e Silas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A Bíblia conta que Paulo e Silas saíram para orar e no caminho uma mulher possuída por um espírito de adivinhação, que publicamente testificava que eles eram homem de Deus, foi repreendida por eles e liberta daquele espírito. Isso pareceu mal aos olhos dos donos da escrava, porque a possibilidade de lucro tinha acabado e eles pediram que Paulo e Silas fossem castigados com todo rigor. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os ao magistrado, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Atos 16, do 19 ao 22. Imagine o quanto deveria ter sido difícil aquela situação. Eles saíram para orar, no caminho libertaram uma mulher e acabaram apanhando e presos. Porém, tudo aquilo não foi suficiente para paralisar o louvor e a gratidão daqueles homens. Atitude essa que rompeu com as cadeias e foi um posicionamento positivo em meio ao negativo. Creio que o sentimento de dor por causa dos açoites recebidos não tinha passado ainda. O fato de agradecerem e mudarem a atmosfera da prisão fez com que eles alcançassem o carcereiro juntamente com toda a sua família, pois permitiram que suas cicatrizes geradas em gratidão e adoração se transformassem em resposta à vida de alguém. Muitas vezes, esperamos o sentimento mudar para assumirmos uma posição de mudança diante dos cativeiros do passado, mas é justamente o oposto. Estremecemos o cativeiro quando decidimos nos posicionar de maneira contrária àquele sentimento, e geramos dentro de nós gratidão a Deus por algo que aprendemos com o passado. Podemos usar o cativeiro para abençoar outras pessoas e amadurecer a nós mesmos. Fato é que não conseguimos mudar nada com ressentimento. A decisão por mudar o sentimento e leitura
é fundamental para crescermos e amadurecermos com o passado. Ao invés de sermos atormentadas por ele, precisamos reconhecer que Deus pode usar as nossas piores noites, perdas e inclusive o que nos foi tirado para nos formar. No caso de Esther, claro que Deus não desejou aquele sofrimento na vida dela, o exílio, a perda dos pais, mas ele usou sua orfandade para transformá-la em mãe da nação. Pensa como isso é renovador. Escolher uma órfã para ser mãe espiritual de toda uma nação. A maior deficiência dela foi ressignificada e transformada em um ministério. Sempre digo que onde está a nossa maior dor, ali começa nosso ministério. Como está escrito, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, 27 a 29. A vida de Esther, ela foi mudada quando ela mudou o curso. Como disse no início, ela com certeza teria muitos motivos para temer ir para uma casa que era símbolo de algo que proveu dor para sua família, pois o exílio e a deportação dos judeus segregaram e destruíram muitas famílias, e a de Esther era uma delas. Estar ali naquele concurso talvez não gerasse um significado positivo nas emoções de Hadassah, mas ela decidiu mudar seus sentimentos. Mesmo diante de todo o passado dolorido, nada tinha mudado quando ela decidiu ir para o palácio participar do concurso de beleza. Ela continuava escrava e órfã. Naquela atitude, ela estava decidindo assumir seu passado, pois não tinha como mudá-lo, mas ressignificá-lo. Ela decidiu que poderia não ser escrava para sempre, que mesmo tendo perdido sua família, poderia constituir uma nova, poderia usar sua dor de não ter pais para ser mãe de uma nação. A ida para aquele concurso mudaria todo o curso da sua história e seria uma demonstração de que as feridas do passado não a poderiam controlar. Aquela decisão foi crucial para toda a sua vida. Ela tinha duas alternativas: ou permitia que a amargura e feridas que todo aquele reinado apresentasse para ela e sua família controlassem, a ponto dela nem querer olhar para Assuero, ou faria as pazes com o passado, entendendo que ela fazia parte da sua história e a fortaleceria para cumprir sua missão, e assim mudaria seu futuro. O fim dessa narrativa é maravilhosamente lindo, pois uma improvável se torna a resposta para milhares de pessoas. Isso tudo porque a menina Hadassah decidiu ser a mulher, mãe Esther. E esse desfecho está disponível também a você, minha amiga. Se permita fazer as pazes com seu passado. Se permita mudar o curso da sua história. Dê uma chance a você mesma. Não é porque uma história começou mal que terá que terminar mal. A história de Esther começou com orfandade e escravidão e terminou com renascimento e libertação. Se você quiser, pode sim terminar sua história de maneira diferente, assumindo sua posição e não sua condição. Sua posição mostra sua identidade, porém sua condição revela aquilo que é passageiro. Em todas as situações há dois caminhos, e optar pela restauração é uma atitude de bondade para consigo mesma. Na cura da sogra de Pedro, antes de Jesus curá-la, ele a levantou. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou. E servia-os. Marcos 1, do 30 ao 31. Muitas vezes esperamos ser curadas primeiro para, em seguida, levantarmos. E esse texto nos mostra o contrário. Antes de sermos curadas, precisamos nos levantar. Porque quando nos levantamos, além de nos curar, Deus nos dá capacidade para servir, assim como a sogra de Pedro. Por isso, não espere algo acontecer dentro de você para te impulsionar a mudar. Permita que a verdade te liberte, entendendo que seu passado pode ser transformado em uma ferramenta nas mãos de Deus. Aprenda a abençoá-lo. Deus quer usar sua vida, sua história para te exaltar. Mas você precisa permitir que Ele te transforme através de tudo que você passou.
Não permita que as cicatrizes te façam uma mulher amargurada e endurecida, mas deixe que elas sejam ponte dos sonhos de Deus para você. Terminamos o capítulo 5 e até o nosso próximo áudio. Deus te abençoe.